Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Estamos hoje com um pouco mais de 20 graus, tá? Eu tô gravando esse vídeo de noite e mesmo assim tá bem calor aqui. Mas essa é uma treta muito grande e eu queria conversar com vocês a respeito disso. E é engraçado, né? Eu acho que realmente a gente tem um país bem dodói. Muito dodói, muito dodói. Onde as pessoas precisavam fazer um processo de ressignificar e reciclar todos os ensinamentos observados dentro do cristianismo. É sério. Eu acho que, primeiro, que igreja não forma pastor, para começar. Eu acho que, para ser pastor, a gente tinha que ter realmente um crivo muito maior, sabe, do que visto até mesmo pelas faculdades que hoje a gente tem. Eu acho que o crivo tinha que ser muito maior. A gente teve uma discussão da PEC da Erika Hilton, que faz menção então a essa questão da escala 6x1. Eu fiquei quieto, eu nem me manifestei, porque eu sempre trabalhei, assim, num regime bem pesado mesmo, tá? Dificilmente eu tive descanso na minha vida com relação a trabalho. E meu ritmo de trabalho sempre foi muito frenético. A gente chamava no mercado financeiro de tempestividade. Então, eu sempre fui muito tempestivo ao tentar resolver tudo o que eu pudesse, e mesmo em casa, eu ainda continuava trabalhando. Mercado de capitais, você tem que ser muito rápido para processar uma informação e dar uma informação assertiva ao seu cliente que tem bilhões de reais ali para investir, entendeu? Dependendo do tier da carteira que você pega, você pode ter certeza que é um asset, é um fundo muito rico e que você não pode cagar. Você tem que realmente ser muito bom naquilo que você fala. Então, você vive numa adrenalina. Então, esse negócio de trabalhar 5x2, 6x1, eu trabalhava 7x0. Todos os dias da semana tinha trabalho, todos. Sábado tem que trabalhar, domingo tem que trabalhar. E era assim. Acostume-se, todo mundo aqui é depressivo, doente e tal, toma remédio e continua trabalhando. Sempre foi. Mercado de capitais sempre vai ser assim, tá? Ninguém reclama no mercado de capitais porque é dinheiro, é onde gera dinheiro, os caras querem, precisam. E assim, todo mundo tem o seu direito de lutar pelo seu trabalho. Todo mundo. Sabe, a gente vive numa sociedade que realmente as pessoas estão no máximo do seu estresse, precisam começar a observar mais a sua família, precisam começar a não ser tratados em condição subhumana. Eu lembro quando eu pegava o metrô às 6 horas da manhã, pega o metrô de Sé, 6 horas da manhã, vai lá, 5 horas começa a loucura. Pega às 6 horas da tarde, 5h30 começa a loucura na estação Sé do metrô, vai lá. Em chuva ainda, numa tempestade. É pesado, tá? Eu pegava o metrô São Bento, eu pegava o metrô na Sé, não era muito fácil. Tá? Eu trabalhava no centro da cidade, era bem pesado mesmo. Então eu entendo. E eu espero que realmente o Brasil reflita muito nessas condições, mas eu vou explicar de onde vem isso para as pessoas, porque academicamente a gente tem que se alicerçar muito para poder comprovar isso às pessoas. Erika Hilton tem um grande desafio, mas um desafio também acadêmico de estudo. Por quê? Porque não somente a gente vai lidar dentro de um aspecto sociocultural brasileiro, porque você vai entrar em elementos da sociedade, você vai entrar em elementos culturais, porque já estão enraigados na nossa sociedade. Todo esse princípio de 24 horas aberto. Então, academia com o professor 24 horas, entregador 24 horas, farmácia 24 horas com o entregador. Então, assim, existe já um destaque dentro do critério do serviço oferecido. Quem tem um serviço 24 horas com delivery acaba ganhando mais dinheiro e tendo fiéis clientes do que aquela farmácia que não tem isso ou um comércio que não trabalha com isso. Então, é um princípio complicado e agora entrou no viés religioso. Esse viés religioso eu acho que é o mais doente de todos. E, por sinal, é onde levantam-se, então, aqueles que têm o caráter bem duvidoso. Por quê? Bom, nitidamente, eu lembro de um pastor que é vereador, deputado, sei lá. O cara, eu não gosto nem de lembrar desse cara.
E ele veio a público dizer que não, que ele é contra, que as pessoas têm que trabalhar, porque o trabalho engrandece o ser humano, e blá blá blá, e tem que morrer no trabalho. E ele veio com esse discurso doente, porque ele é uma pessoa doente, bem doente, com caráter duvidoso. E aí, claramente, basta um para outro se manifestarem nas redes sociais, e de acordo com a revista Fórum, teve um rapaz que veio, o senhor Renato Vargens, então, veio a público e claramente vomita o que não sabe. A Bíblia diz, 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Êxodo 34, 21. Engole essa. Pau. 7 milhões de visualizações. Claramente, a gente não sabe se são visualizações boas ou ruins, porque o cara vê gostou, o cara vê não gostou. Esses 7 milhões, eu garanto para vocês, a grande maioria olhou pro cara e falou, você é um grande trelelé da cabeça. Eu olhando isso, a primeira coisa que eu falo é, o cara não sabe diferenciar o Velho Testamento do Novo Testamento. O cara que não sabe diferenciar o Velho Testamento do Novo Testamento, bate pino. Tem problema. Já separa por aí. Veja, eu vou ensinar uma coisa para vocês, é o básico. O Velho Testamento faz parte, então, de um povo que saiu, então, no deserto, fugindo dos egípcios, acham um solo sagrado, que hoje é a Palestina e tal, e constrói ali a cidade deles, constrói a vidinha deles, tá? Esse povo chama-se hebreu, que depois, então, vira judeu. Tem a cisão das tribos, tem a tribo de Israel, tem a tribo de Judá, a constituição da cidade de Israel e toda uma história muito legal que envolve profetas, juízes e tudo mais dentro do enredo bíblico, tá? Beleza. Eles têm um livro chamado Velho Testamento. 400 anos depois, nasce uma figura emblemática chamada Jesus. Pum! Nasceu Jesus. Jesus, quando nasce, o Velho Testamento já está escrito. Êxodos, como o próprio nome diz, êxodo é uma saída de algum lugar para um lugar. Então faz menção exatamente ao povo hebreu. Quem está trabalhando 6x1 aqui no Brasil, é o povo hebreu ou é o cristão? Pô, é o cristão. Por que eu tenho que pegar o povo hebreu, que não tem nada a ver? É o cristão. Mas a imposição do êxodo é hebreu. É o sortido. Eu escolho o que eu quero, você engole. Então, na Bíblia, a Bíblia é um grande sortidinho de que eu quero, o que eu não quero. E ele escolhe o que ele quer e fala para a pessoa, tá na Bíblia, amigão, vai trabalhar. Fica quietinho, tá na Bíblia. Você não segue a Bíblia, você não paga dízimo, você não é fiel a Deus. Todo mundo que é fiel a Deus trabalha 6x1. Fica quieto e continua trabalhando. Mas, quando isso então bate na internet, a internet devolve. E claramente, muitos outros vieram com respostas, alguns inteligentes, outros trazendo só a mesmice, continuando o texto. Mas a hermenêutica não foi explicada, e são os princípios mais necessários para explicar, então, os critérios políticos, econômicos, sociais, culturais de um povo para que ele entenda que não foi bem assim que aconteceu, tá? Então, o texto, ele é muito interessante e traz essa questão de não se pode ler a Bíblia no ipsis literis. Você precisa fazer o quê? Uma hermenêutica. O pastor fundamentalista Renato Vargens, fundamentalista, cara, tome muito cuidado, o nome fundamentalista, ele vem então de uma tradição daquele que lê a Bíblia e interpreta de acordo com o que ele quer. O fundamentalista se baseia na integridade dos textos. Ele vai dizer, tá na Bíblia, é aquilo e acabou. Acabou. Ele não faz a hermenêutica, ele precisa fazer uma hermenêutica, ele precisa pegar livros de biblistas, de pessoas que trazem a interpretação da poesia bíblica, porque a Bíblia é uma metáfora, é uma poesia, são passagens que você não consegue interpretar. E você vai achar que aquilo é Nárnia, você vai achar que aquilo é o Senhor dos Anéis. Porque é uma mística que se você não tiver um texto de apoio, você não sai daquilo. Então o cara aqui conhecido por defender pontos de vistas ultraconservadores,
utilizando-se de uma leitura literal e deturpada dos textos bíblicos. Veja, eu já ensinei isso para as pessoas de coração, vocês inscritos no meu canal sabem disso. Não se pode ler a Bíblia ipsis-literis. Eu já ensinei crianças, já ensinei adolescentes. Eu tenho 2 docências em ensino religioso, uma docência em ensino superior. Tenho 3, 4 pós-graduações em teologia, uma em ciências da religião e uma em história do cristianismo. Então eu ensino vocês o caminho das pedras. Então eu ensino crianças, adolescentes, ensino todo tipo de pessoa, até traficante eu ensinei. Ensinei um traficante, né? Para quem pegar, pegou. Eu ensinei um traficante a isso e mesmo assim ele me ridicularizou nas redes sociais. Então, esse cara passou vergonha nas redes sociais ao tentar defender a escala 6:1, valendo-se de uma interpretação vergonhosa do Antigo Testamento, tá? Então, ele não leva em consideração o contexto e princípios bíblicos elementares para qualquer estudante médio de teologia. Cara, assim, eu tenho que ajoelhar e agradecer a revista Fórum e quem escreveu essa matéria, de falar para as pessoas o que eu sempre falo. E aí, quem está errado é o Spook Houses. Quem é ignorante? Spook Houses. Quem é o Spook? Quem é o Spook? É sempre o Spook. Sempre. Mas quando a matéria diz isso, os caras ficam calados. Porque é o que eu sempre falo. Estudem. Estudem. Tá? E aí, claramente, veio o pastor Zé Barbosa Júnior, veio outros pastores e questionaram o cara. Falando, beleza, então faz o seguinte, amigão, você trabalha, então, 6:1, enquanto o resto vai para 4:3, tá? E lembrando, porque assim, ele fala, deixa bem claro, já que na mitologia bíblica da criação, veja, é o que eu falo para as pessoas. A mitologia bíblica da criação, até o próprio Deus descansou. É uma mitologia, é uma história, é um mito. É a mesma coisa que a gente olhar e analisar Hades, Odin, analisar o panteão greco-romano, analisar o panteão dos deuses africanos. É um mito. A Bíblia, ela é escrita por meio dessas poesias alegóricas. Ele é um mito bíblico da criação. Até mesmo Deus descansou. Beleza? Então, no caso dele, então ele vai perder a questão da posse das terras, porque lá tem o fim dos latifúndios, tá? Que é o princípio da lei do jubileu, onde a terra de 50 em 50 anos deve ser devolvida aos pequenos proprietários, tá? Então aqui, olha o que ele fala, né? Olha o texto. Tem um cara que retrucou e disse: é muito engraçado como o pastor vagabundo utiliza o Antigo Testamento quando convém a eles. O Antigo Testamento também defendia o apedrejamento, proibia comer carne de porco, arredondar o cabelo, e você segue essas práticas ou segue o que convém? Ele só segue o que convém, que a grande maioria dos pastores do Brasil só segue o que convém. De novo, o Velho Testamento, ele é simplesmente um compêndio para dar, então, enredo ao Novo Testamento, porque os caras olharam, falaram, a gente precisa contar a história do passado para chegar até Jesus. Tem um gap de 400 anos, mas que se dane esse buraco, esse abismo, não importa. A gente vai contar uma história do passado para dar origem a Jesus. Por isso que quando você lê o Velho Testamento, tem aquela árvore genealógica gigantesca, que tal casou com tal, que transou com o primo, que teve com a cabra, transou com a cabra, com o burrico, depois teve um ganso, com o ganso com o marreco, caso nasceu um burro. Então ele vai montando toda aquela árvore gigantesca de 200 páginas que você não aguenta mais, você se perdeu, porque aquilo parece um Big Brother. Você fala, caracoles, é uma árvore genealógica gigantesca que você não sabe mais quem é quem. É Abraão, que depois vira Abraão, que depois vem Moisés, depois vira não sei quem. Você fala, caracoles, é uma mistura absurda. Para dar, então, enredo a nasceu Jesus. Ah, entendi. Então, daquela miscelânea toda, vem o povo de Jesus. É. Então, ele dá enredo, ele dá história, ele dá um contexto. E que, como toda história, precisa nascer da onde? De algum ponto. A História Sem Fim é a mesma coisa. Assista a Trail. Vocês vão amar a História Sem Fim. É a mesma coisa. Tá? Só que aí a gente entra numa parte pesada, que é a parte que interessa. Veja, quando a gente fala sobre o Velho Testamento ele compende então ao povo hebreu, que depois torna-se os judeus, depois tem a divisão das tribos, tem a tribo de Israel, a tribo de Judá, tem os profetas, os juízes, e tem todo um enredo da história deles, da criação do judaísmo. É linda a história. Complicada também, não é tão fácil, mas é muito bonita, tá? E a gente tem festas.
milhões de festas, milhões de feriados, milhões de períodos de descanso. E uma das cartas na manga que todo mundo deveria ter falado para ele e esqueceu, já que ele usou Êxodos, era a coisa mais simples. Shabá. Então, peraí, eu estou seguindo o Velho Testamento, o judeu não trabalha de sábado. Sábado é o Shabá, é uma festa, entre aspas, porque não é uma festa, mas é uma data sagrada para eles. Ela é uma data de descanso. Shabá é um nome para descanso. Se ele é um nome para descanso, por que eu trabalho de sábado? Se eu não sigo, então, a Bíblia e o Velho Testamento faz parte do Novo Testamento, sábado não pode se trabalhar. Então, o sábado não é nenhuma festa, mas um tempo santo. O sábado é o dia de descanso. O próprio termo Shabá significa em hebraico parar, de trabalhar, descansar. Foi. Mas da onde veio a cagada? Se em tese 6 por 2 seria um mínimo, e ainda assim um trabalho escravo, porque eu vou dizer para vocês que é um trabalho escravo, e que as pessoas não entenderam onde está o elo. O sábado no Antigo Testamento e no judaísmo. Só que depois vem o sábado no Novo Testamento e no cristianismo. Então vamos lá. Não existe um consenso quanto à origem do sábado, tá? Então eles acreditam na semelhança entre o 15º do mês babilônico, o dia da lua cheia, designado como Shaptu, e é meramente uma terminológica, pois o referido dia não é o dia de descanso, é um período de 7 dias, também se conhece na Síria, onde o 7º, 14º, 21º, 28º dias do mês eram considerados de mau agouro, de modo que se evitava, então, realizar certas atividades. Então vocês percebem, e é isso, quando um povo ele começa a criar uma sociedade, e isso é o básico da história, todos os povos no Oriente, quando foram constituídas então a primeira sociedade, a primeira comunidade na África, no Oriente, muitos povos passavam, e principalmente os povos de maior influência eram os fenícios. Os fenícios eles colaboraram até mesmo para o idioma dos hebreus. Não somente eles, mas você tinha o aramaico, você tinha outras fontes que colaboraram com o povo. As formações, elas não eram individualistas, ou seja, as formações culturais daquele período se davam por alicerces de povos. Na África, os entrepostos africanos eram com Israel. Um dos maiores polos de negócio na história era Israel com a África, onde levavam-se alimentos, pedras preciosas, minérios. Israel comercializava com a África. Isso nós estamos falando de povos bantus, povos mais antigos ainda, que os iorubás vistos hoje. Então, essas datas eram consideradas amaldiçoadas e tinham que ser evitadas. E aí acabava calhando o quê? No 7º dia, 14, 21, 28, acabava nem trabalhando no sábado. Mas também eles não eram, na verdade, o dia de descanso. Apesar de o sábado ser mencionado em alguns textos pré-exílicos, junto com a festa da lua nova, não se pode afirmar com certeza que na origem o sábado tem algo a ver com o ciclo lunar. O ciclo de 7 dias pode também ter surgido a ideia da perfeição e santidade inerente ao número 7. Em todo caso, o ciclo de 6 dias de trabalho alternados com um de descanso na antiguidade só se conhece, então, em Israel, devido, então, a processos de escravidão. Tá? Então, só se vê naquela parte de Êxodos. A forma mais breve do mandamento do sábado, que é visto, então, nessa passagem do Êxodos, que foi citada, né, dos 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, né, quer na aradura, quer na colheita, ou seja, quer arrancando ou quer plantando, tá? Por quê? Porque era uma sociedade agrária, era uma sociedade de plantio. Esta prescrição já espelha na dificuldade de observar o descanso em certas épocas do ano. Então, no Decálogo, o mandamento do descanso é um dos mais longos, o que mostra a sua importância, mas também a necessidade de haver estímulos à sua observância. Em Êxodo ainda é visto isso, fundamenta o descanso sabático na criação. No fato de Deus ter abençoado e santificado o 7º dia, no qual ele próprio descansou após concluir a criação.
Então o sábado, ele foi um período da bênção também, visto por Deus, porque ele também descansa. Então assim, ao descansar no sábado, os israelitas, a gente tem uma divisão entre o que é o praticante, que seria o israelita, e aquele que nasce, então, em Israel, mas ele não é praticante, que é o israelense. O texto faz menção ao israelita, tá? Por quê? Porque é o religioso em si. Se alegram com as obras da criação e participam da bênção que emana neste dia. A versão, então, vista por outro lado, traz uma motivação humanitária e social para o descanso no sábado. Os membros da família, os servos e até os animais necessitam do descanso. E é complicado porque, com a observância do descanso semanal, Israel evita retornar então os tempos de escravidão no Egito, pois a escravidão então era contínua, era 7-0. A mesma maneira era quando trabalhava no mercado financeiro. Então, eram escravos. Então, o regime visto hoje, ele é de escravidão. Ele é. Se você utilizar o preceito bíblico do Êxodos, é um princípio de escravidão. Ainda falando sobre o sábado, né, sobre a ótica deles, eu não sei se vocês têm interesse ainda mais sobre isso, ele teve importância especial no exílio babilônico, tá? Aí se torna um símbolo da identidade do povo de Israel. Ele é o sinal da aliança com Deus e com o passar do tempo, as prescrições sobre o descanso tornam-se mais detalhadas e rígidas. E as proibições de acender fogo, por exemplo, carregar fardos, transportar mercadorias. Quem não observa o sábado é digno de morte. Quem não observa o sábado é digno de morte. Isso está em Êxodo. Engraçado, né? Porque o pastor ele só pega o que ele quer. Por que ele não leu então o Êxodo inteiro? Como o texto fala, quando se fala sobre o sábado e o trabalho, é um texto gigantesco. Mas eu só sei ler as 3 primeiras linhas, né? É isso que é o complicado. Então o sábado, quem não observa o sábado, ele é digno de morte. Durante a revolta dos Macabeus, então, que foi um grupo de israelitas aí fervorosos, ele preferiu deixar-se matar pelo inimigo a pegar as armas no dia do sábado. Então, mesmo em combate, os caras não pegavam as armas e morriam, porque eles não queriam violar a lei. Que ia acabar morrendo de qualquer jeito, né? Ou pela lei ou não pela lei. No Mishnah, o tratado de Shabat, então, rola 39 atividades proibidas no sábado. Então, se você não pode pegar peso, se você não pode fazer absolutamente nada, por que se trabalha no sábado? Vamos lá. Quando entra no cristianismo, então, a coisa fica mais complexa e mais complicada, porque dedos são apontados a quem foi o dito culpado de ter virado as costas para as leis, então, vistas pelo povo hebreu/judeu. Quem vocês acham que virou as costas e predeterminou a obrigatoriedade da escravidão, então, nos dias que se fez a Igreja Apostólica Romana? Quem foi? Como qualquer judeu, então, Jesus certamente observou, em termos gerais, o sábado. Ao mesmo tempo, ele foi extremamente crítico junto a isso. Conhecida era a palavra, né, como vista, o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Então Jesus afirma que a preservação da vida está acima das exigências formais da lei. A vontade de Deus, a base de toda a lei, é promover a vida. Então Jesus resguarda os sábados e demonstra assim a inusitada liberdade diante do cumprimento formal da lei, defendido por uma corrente do judaísmo na época. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque de acordo com o Ger Tyson, no seu livro maravilhoso das comunidades cristãs, ele deixa bem claro. Jesus foi muito contra os princípios do povo hebreu/judeu. Sendo um judeu, ele se ergue contra o próprio povo, dizendo: não se pode mais reverenciar Deus nos templos oferecendo animais. Louvar animais a Deus é sujar então o seu nome e não tem que fazer mais isso. Deus não está nem mais nos templos. Vocês esqueceram dessa passagem? Que ele mesmo fala, o nome de Deus não está mais nos templos, está dentro de nós. Então ele também vira as costas para os templos. Ele tira a obrigatoriedade da circuncisão para, então, aqueles que passam a segui-lo. Eu fui num podcast e falei isso, mas tem alguns animais que deveriam estar pastando e não entenderam o que foi dito. Jesus observa que não há necessidade, então, do sacrifício de retirar a pele do pênis,
como então o respeito a Deus, e a gente já falou isso aqui, ele tira essa obrigatoriedade para aqueles que seguem a Cristo e ressignifica o judaísmo, dizendo, não, eu não vou mais seguir isso, eu vou ressignificar, porque ele era judeu. Ele era judeu. Ele faz então um batismo para renascer dentro de um princípio que, ao morrer, ergue-se a vertente do cristianismo. Eu não entendi a dificuldade de entender a simples instrução. Mas as pessoas entendem o que querem e culpado é o Spook Houses. É sempre assim. Tá? Muito bem. Então essa postura de liberdade... essa postura de Jesus certamente influenciou seus seguidores e as comunidades cristãs. O apóstolo Paulo coloca a liberdade da lei no centro da sua teologia, considerando a observância de determinados dias um retrocesso. As suas visitas às sinagogas judaicas faziam parte de sua estratégia missionária. Isso é a cagada. Paulo, Pedro e Tiago, eles observaram muito as comunidades cristãs que ficaram à margem da sociedade. Os seus discípulos, então, também passaram a ver o que acontecia e precisavam arrebanhar essas pessoas. Então, eles ressignificaram os preceitos de Cristo, né? Ou seja, de Jesus, que depois se torna Cristo 50 dias depois da sua crucificação, e erguem uma igreja ressignificando o que ele fala. Então, essa ressignificação do que Jesus, então, predeterminava, foi visto pelo apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo coloca a liberdade da lei no centro da sua teologia, considerando a observância de determinados dias um retrocesso. Tá bom? A comunidade cristã de Jerusalém participava inicialmente do culto no templo, tá? A comunidade cristã de Jerusalém, isso mesmo, a comunidade cristã de Jerusalém. Como assim? Jerusalém não é do povo de Israel e eles são judeus? Sim, mas aqueles que se converteram em Cristo, depois, passaram a ser recolhidos e apregoados em um templo, faz um culto, mesmo Jesus falando, Deus não está nos templos, mas Paulo redireciona os mesmos para o templo. Então, os costumes de sábado não se trabalha, eles foram convencidos de que não necessariamente deveriam ser cumpridos tais observâncias, né? Observando também o sábado e pagando o imposto no templo. Sim, eles pagavam impostos. Inclusive, Salomão ficou rico não porque ele escravizou espíritos, que nem os acreditam. Salomão, ele extorquia financeiramente as pessoas, por isso que ele virou o homem mais rico daquela época. Ele extorquia por impostos. Mas as pessoas acreditam de novo em Nárnia, achando que ele, então, utilizou-se de pressupostos mágicos para ficar rico. Pressuposto mágico para ficar rico, né? Os conflitos em torno da observância da lei judaica, que transparecem, então, não mencionam o sábado, mas refletem a existência de diversas posições diante do costume do povo judeu. As comunidades, então, seriam os ditos gentílicos cristãs, que eram, então, remanescentes dessa vertente onde Jesus ressignifica as pessoas por meio do batismo, faz com que elas se convertam, então, a fiéis e seguidores, né, que eram então os ditos gentis e os cristãos, em concordância com a teologia paulínia, ou seja, a teologia pregada por Paulo, certamente não observava o sábado, enquanto que cristãos oriundos do judaísmo e grupos dentro do cristianismo, como ebionitas, mantiveram por muito tempo o sábado. Então um grupo abriu mão e o outro não. Ok? Então ficou uma grande cisão, ficou uma grande divisão do entendimento. Vão trabalhar ou não vão trabalhar no sábado? Aqueles, então, que realmente ainda eram remanescentes do povo hebreu, achavam-se que não, que sábado deveria ser resguardado. Outros que ressignificam essa ideia, mesmo seguindo o que Jesus, então, apregoava, achavam que não, que sábado deveria, então, ter o seu trabalho, tá? Só para lembrar, eu não sabia o que era ebionitas. Olha que legal, né? Ebionitas, então, é um grupo judaico-cristão que existiu nos primeiros séculos do cristianismo, tá?
E olha que legal as crenças dos ebionitas. Eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas também era um homem comum, filho de Maria e José, que não era filho de Deus. As pessoas não entendem que Jesus, biologicamente, ele era filho de Maria e José. Acreditavam que Jesus foi crucificado, mas ressuscitou em uma forma humana. Eram adeptos do adocionismo, que acreditava que Cristo pré-existente, ou seja, o Logos, se incorporou em Jesus de Nazaré. Eram vegetarianos e rejeitavam os sacrifícios, tá? Eles eram vegetarianos. A palavra ebionita significa os pobres, ressurgindo que eles então atribuíam um valor especial à pobreza voluntária. Que legal, eu não sabia disso. Eles eram vegetarianos, olha que legal, tá? Então você vê que a gente já queima a largada dentro desse princípio. Então tem o domingo aqui, tem o dia de descanso da atualidade, o texto é bem legal. O texto é um culto israelita, tá? Que explica o sacrifício, explica muitos detalhes sobre a vida do povo hebreu, a cisão, né? O que realmente foi manipulado, o que não foi manipulado e tudo mais, sobre o princípio da teologia paulínia, né? Também, né, infelizmente, essa questão de ressignificar o que era visto, né? É complicado, então é uma outra visão do mundo que Paulo então trazia. Então, a gente tem essa questão do que é os 7 por 0, 6 por 1, 5 por 2, né? 5 por 3, 9 por 4, 13 por 2. Então, assim, eu realmente, biblicamente, a gente não pode se apoiar nesse critério, tá? Eu acho muito ruim quando as pessoas estão discutindo fatores políticos, econômicos, sociais e culturais no Brasil e alguém enfia a Bíblia no meio. Porque o país é laico, para começar. Então, se enfiar a Bíblia, também tem que enfiar a Torá. Se enfiar a Torá, também tem que enfiar o Alcorão. Se enfiar o Alcorão, os ritos africanos também tem que enfiar ali a mitologia africana e os livros relacionados aos cultos de cada uma das tribos africanas. E aí o budismo também tem que colocar, então, os seus textos, os Vedas tem que aparecer, os Upanishads também tem que aparecer, todo mundo tem que falar, então. Né? Então, se é uma democracia, não é a maioria que vence. Isso é um preceito das políticas, das ciências políticas que eu estudo. Se é uma democracia, não é o maior que vence. E sim é um preceito igualitário, todo mundo é igual. Não é o número maior que predetermina as regras. É a diversidade. Então, assim, eu realmente espero que a Erika Hilton consiga sair dessa situação em meio ao desagrado de muitas pessoas, principalmente líderes religiosos. Eu espero de coração que tudo consiga ser resolvido. Eu sou autônomo, eu trabalho sempre, eu não tenho tempo de descanso, eu não sou referência, tá? Então, claramente, se é para trabalhar de sábado eu trabalho, se é para trabalhar de domingo eu trabalho, se tem alguém morrendo de câncer eu me coloco sempre à disposição para atender. Eu não nego meus atendimentos às pessoas, tá? Vira e mexe eu estou atendendo pessoas que estão em estados realmente muito ruins de saúde, correndo atrás disso. Para mim é um prazer ajudar as pessoas, não é um esforço ou um trabalho que realmente me condene ou me leve à escravidão. O que as pessoas têm que entender é exatamente isso, tá? O trabalho, o nome trabalho já tem uma carga muito ruim, né? Que significa então uma obrigatoriedade, algo que você se submete a algo que você às vezes não gosta. Muitas pessoas têm prazer no seu trabalho. Eu tenho amigos que trabalham com música, eles têm estúdio de música, eles sempre estão no estúdio gravando, editando, fazendo o trabalho deles, porque têm o prazer de trabalhar. Então, para eles não ligam se tem que trabalhar 7 dias na semana. Eles sempre acham um tempo para a família, mas também acham um tempo para trabalho. Eu realmente espero que aqueles que têm o seu estresse, que têm o seu desgaste, que estão cansados, precisam ter esse lado da família extremamente conectados e precisam do sábado, da sexta, da quinta para poder descansar, que realmente tudo isso seja pré-determinado, que entrem como um acordo, que seja aprovado e que as pessoas possam, então, ter o seu lastro, como Jesus falou, junto à sua família. E não a deturpação vista por outros povos, outras pessoas, por outros apóstolos, que olhem e falam, não, vamos mudar isso, vamos ressignificar isso, vamos fazer de outra maneira, tá? Bíblia não é uma referência para
nossa situação hoje, política, econômica e social. Colocar a Bíblia no meio é realmente predeterminar que o Estado não é laico. Nunca foi, ele é confessional, mas jogar na cara isso das pessoas e fazer com que as pessoas aceitem o que o pastor diz, porque está no livro dele. E ele só lê o que convém. Só vai ler o que convém. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês entendam. Eu sou absolutamente neutro nessa situação. Acho que o que é bom para o brasileiro deve ser aplicado claramente a todos. Eu sou um ponto fora da curva. Eu trabalho sempre estou fazendo alguma coisa. Porque a minha mente é assim, minha mente sempre foi colocada dentro de uma questão de tenho que fazer algo. Eu espero que Erika Hilton consiga vencer essa batalha e que seja visto o melhor para o Brasil, melhor para a população brasileira, melhor para aqueles que realmente se colocam numa situação análoga de trabalho, quase na escravidão, para poder ter dinheiro no final do mês, para conseguir sustentar sua família e que tenham condições também para ter o descanso que eles merecem e poder cuidar da educação dos seus filhos, poder estar presente vendo os filhos crescendo, estar ali do lado da sua família zelando pela segurança, pela educação, pelos bons costumes familiares. Tá? De novo, religião não deve ser tratada dentro de aspectos sociais, como visto, ou mesmo políticos, como visto, ou dentro de princípios éticos e morais que estão sendo discutidos dentro de um âmbito aqui no Brasil, né, para que a gente consiga então ter o melhor para a população. Pois usar um livro de 6.000 anos atrás, como diz o texto, é um retrocesso. Tá? Então é isso, agradeço de coração a todos vocês, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares eu, Rodrigo, possa complementar a medicina e não substituir, complementando junto aos tratamentos das enfermidades físico, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.